Muito boa noite. Tá desligado? Tá ligado. Bom, estou aqui com esse designer premiado, um cara que está aí nos meios de comunicação, tem uma pegada muito brasileira, né, nas coisas que você faz. E, sem mais, Marcelo Rosenbaum. Oi, gente. Maravilha. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Bom, queria E aí, dizer... tudo bem? Além de vocês, deve ter mais um monte de gente lá atrás, né? Exatamente, ó. Inclusive tem pessoas aqui, eu queria falar que a gente está ao vivo aqui. É legal falar que é ao vivo para o mundo, né? Porque a partir do momento que você está na internet, você está ao vivo para o mundo, né? Para as pessoas compartilharem, você que tem um amigo aí, que design, arquiteto, né? Que curte reformar ambientes e tal, já marca ele lá, né? Compartilha essa live, porque a ideia é quanto mais pessoas a gente atingir, melhor, né? Queria dizer que temos aqui um grupo seleto também de arquitetos que foram especialmente convidados. Eu fiquei sabendo que eles brigaram aí para vir, porque tinha gente que... Foram, acho que os 50 primeiros, né, que se inscreveram. Acho que foi uma coisa assim, não sei como é que foi. Não é os primeiros que se inscreveram, são os 50 melhores. Uau, então peraí. A galera é... E, ó, obrigado pela presença de vocês aí, viu? Pelo carinho. Tá, eu queria dizer que também... que no final a gente vai abrir aqui para umas perguntas também. E, Marcelo, primeiramente queria que você falasse dessa parceria com a Telha Norte, que eu fiquei sabendo que já não é de hoje, né? Pois é, é uma continuidade, né? De parceria mesmo. A gente começou isso lá atrás, já tem, na época que eu fazia o programa lá no Caldeirão do Hulk, a Telha Norte entrou para patrocinar o programa e a gente trabalhava nessa grande parceria. E aí era uma grande parceria também, gigantesca, né? A dimensão do que o programa atinge, né? E atingia na época também. Rede nacional, uma vez por mês. E era uma coisa bem interessante, né? Porque esse quadro foi uma coisa também muito importante na minha vida. Acho que é um trabalho também importante para a televisão brasileira, na educação de um público, na democratização do espaço, da casa, né? A gente pegava casas em situações muito precárias, inclusive precárias num lugar que a gente nem imagina que o ser humano ainda possa viver, né? Quase foge da nossa ideia, assim, que em pleno século XXI algumas pessoas moram naquela situação. Mas era essa, e pessoas incríveis, histórias incríveis, que a gente entrava e dava a oportunidade de mostrar que a casa, ela é mais do que a sala e o quarto todo junto, né? E tem aquela coisa da privacidade e da segurança. A gente sabe direitinho que uma porta pode ser a privacidade, pode ser a segurança. Lá não existe porta, né? Lá enfim, é um fechamento, é tudo coisa junto. E ao mesmo tempo tem televisão, tem a informação que vem através da televisão. Então quando a gente faz uma casa dessa, e outras pessoas que estão nessas casas, outras condições assistem também, isso multiplica toda essa possibilidade, né, desse entendimento do que é a casa, o que é a transformação do espaço. E a gente fazia casas com muita dignidade, não tinha luxo. A palavra era dignidade. Trazer uma casa com quarto, com porta, com cozinha, com sala, não vejo luxo nisso. Eu vejo o mínimo, né, necessário para um ser humano. E era isso que a gente entregava junto com a Telha Norte, proporcionando isso. Então, eu tenho muita honra de voltar agora, depois de alguns anos, de bons anos. Foi uma grande surpresa quando eu fui convidado para participar dessa campanha, porque eu estou fora da televisão, e a memória está lá ainda guardada, e é fruto desse trabalho, fruto dessa relação, né, do ser humano, né, da relação com o ser humano, do cuidado com eles. E agora estou de volta aqui, uma campanha gigante durante um ano todo. Maravilha. Né? E vai ser, acho que estou bem animado. Eu tenho tempo de falar, né? Dá pra Cara, a gente tem aqui, assim, uma hora e meia, assim, acho que dá, né? Dá para conversar, tempo, né? falar um pouco. É isso aí. Bom, a gente vai falar sobre reforma, a gente poderia ficar falando 3 horas aqui, 4, 5 horas, né? Porque é muito assunto, mas a gente vai focar hoje num dos ambientes, poderia assim dizer, favorito do brasileiro, que é a cozinha, né? Onde rolam aquelas conversas íntimas. Você chega numa casa, quando vê, tá todo mundo na cozinha, né? Ela é agregadora, né? E a gente vai tentar falar sobre cozinha integrada e não integrada. Então, vamos lá. Por exemplo, né? No caso de uma pessoa assim que nem eu, que sou um pouco bagunceiro, assim, será que a cozinha
integrada é uma boa, né? Ou não, sei lá, é uma dúvida, né? Então, para integrar a cozinha à sala, o que eu preciso pensar em primeiro lugar? Para integrar a cozinha na sala, pensar, a primeira coisa que você pensa, bom, ver qual que é o teu gosto, né? A primeira coisa que você tem que pensar é como você se relaciona com essa cozinha, qual que é a tua história, né? Se você mesmo falou, o tempo eu sou bagunceiro. Que você passa na cozinha também, né? Não, o tempo que você passa na cozinha. Mas então, você falou, você já deu uma dica. Eu sou bagunceiro, mas o que significa eu sou bagunceiro? Numa casa, porque uma parede, né? Quando você fala, depende, porque tudo depende. Essa questão de ficar dando dicas e falar é muito complexo, porque depende de cada situação. Mas vamos falar num caso de um apartamento pequeno, e que o abrir a parede da cozinha, o integrar a cozinha, também amplia o espaço. Então vale muito a pena. Respira, traz ventilação, né? Principalmente esses apartamentos, que é muito comum a gente olhar, né? Cada vez o apartamento está entrando numa metragem menor, que também é confortável, porque as áreas sociais são mais, né? Oferecem áreas de convivência no condomínio, no edifício. Então você abrir a parede, você vai respirar. Aquelas cozinhas corredor, né, que também não dá para aproveitar, então dessa parede você tira, você consegue fazer uma bancada, consegue integrar a sala de jantar. Aí, as dicas, por exemplo, se você é bagunceiro, hoje tem as pias mais profundas, que é muito legal, porque porque dá preguiça lavar a louça toda hora, porque para você ter uma cozinha integrada, você tem que estar nesse ritmo, sujou, lavou, principalmente se você é uma pessoa que tem neura de limpeza, porque também tem gente que não tá nem aí, deixa uma sujeirinha, tá tudo bem e convive. Agora, estou falando tudo pela proposta de quanto vale a pena abrir essa cozinha. Vale, se o espaço é pequeno. Quais são as soluções se você não gosta de lavar louça? Então, essa pia profunda, que você joga um monte de louça lá embaixo, não aparece tanto. Limpa do lado, assim. Joga aqui assim, né? Isso, e você olha de longe. De longe, integrado e limpo. Amanhã de manhã eu lavo. Exatamente. Eu sou mega a favor de cozinha integrada. Entendi. Em espaço grande, né, se é uma casa mais confortável, um privilégio maior, aí você tem a possibilidade de fazer porta de correr, né? A opção de deixar aberta ou fechada. Essa cozinha americana que tinha um balcão, ficou muito famosa, né? A cozinha americana. Ainda é uma boa opção? Eu acho incrível, O que acontece? A gente tem que falar de comportamento, né? Falar de decoração, por muito tempo, foi um privilégio de uma elite, tá certo? Quem tinha uma casa, que podia construir, que podia chamar um arquiteto, que podia chamar um decorador. Chamava decorador, né? Agora é design de interiores. Não, porque, na verdade, então, isso que é muito legal entender, essa questão do comportamento. Era elite mesmo, era muito luxo. Isso alguns anos atrás, umas décadas atrás. Hoje, a democratização também do espaço e a profissionalização e a qualificação do profissional de design de interiores, ele possibilita o serviço do design de interiores, que é o quê? É um serviço muito sério, não é luxo. Porque você tem uma casa e tem que fazer os acabamentos, decorar, questão de proporção, trabalhar com um fornecedor. Se você for fazer sozinho, não significa que você vai economizar dinheiro. Você pode gastar mais, que pode cair em roubada, não vai entender como é o tamanho desse sofá na sala. Entendi. Enfim, aí eu acho que eu estou me desviando da cozinha, mas eu acho que é importante falar que a cozinha é muito legal, o seguinte, entender que essa cozinha, como era da elite, como tinha uma certa, um privilégio, é a cozinha que tinha empregada. Que o dono não entrava na cozinha. Então a cozinha tinha que ser fechada, porque a cozinha é assim, no máximo no fim de semana, um café da manhã, então assim, não quer essa integração total, porque é um funcionário que está dentro da cozinha. Isso eu estou falando no clichê de uma elite, de um grupo privilegiado que tinha acesso a essas possibilidades. Hoje, com acesso à moradia de outras pessoas, democratizando a profissão, abrir a cozinha é um comportamento também de você convidar seus amigos e estar cozinhando e estar usando. Não tem o funcionário, pelo menos todos os dias, então é uma vez por semana, mas é uma ajudante, é uma pessoa junto com você, ou de vez em quando você está fora, não incomoda. Então, eu acho, independente do tamanho, grande ou pequeno,
integrar a cozinha é maravilhoso nessas relações, enquanto cozinha ser a porta de entrada da casa do brasileiro, né? Tudo acontece na cozinha, segredo é na cozinha, a fofoca é na cozinha, o cozinhar junto, se reunir todo mundo na cozinha. Então, e a cozinha, ela se moderniza muito mais do que qualquer outros ambientes, inclusive, né? Então, os equipamentos, né, as coisas de aço, Então, isso já vai aqui... eu tô falando tudo já, né? Já tá falando da pergunta que eu ia fazer, que assim, que materiais eu devo usar? Como você falou aquela história de contratar um design, vai ser melhor para eu não gastar à toa, a gente tem uma pergunta aqui sobre o que usar, né, para ela ser mais aconchegante, ela é industrial, ela é sofisticada, é tecnológica, que tipo de revestimento eu uso? De novo, uma pergunta bem complexa para ser uma única resposta. Vamos chamar de disléxico ou de não pessoa objetiva, mas é que é muito difícil uma pergunta dessa de acabamento. Porque depende de quem está... vai morar do estilo da pessoa. Porque eu acho que é exatamente isso. Hoje a cozinha, ela proporciona vários... Tudo está relacionado a comportamento, a estilo. Então, tem a menina romântica que mora sozinha. Aí ela pode querer fazer uma cozinha com essa cara mais antiga hoje, que tem um grande movimento. Então, aquelas molduras de volta na porta, né, almofada. Pode ser um armário branquinho. Aí põe aqueles azulejos que parece o metrô de Nova York, sabe? O Oxford, que faz eles desordenados, né? E aí dá uma cara mais vintage, mais romântica. Aí o uso de menos armários fechados para trazer mais leveza, mas isso também é uma questão de entender se vai caber o suficiente de equipamentos, né, para dentro da casa. Então isso é um clima bacana. Aí tem o homem solteiro, né, o novo solteiro, que gosta de uma coisa mais industrial, mais rústica, que aí pode trabalhar com cimento, com cinza, com preto. Aí a bancada de aço, aí o armário preto, e aí a mesma cerâmica. Pode usar a mesma cerâmica, e ela vai dar um ar mais industrial. Aí tem a pessoa mais design, mais jovem, que aí pode fazer uma cozinha toda branca e só um armário por cima de um aramado de ferro com vidro um arame preto, né, estrutura aramada, e um vidro aramado, que aí traz um clima também mais industrial, mas também descolado. Põe uma luminária industrial pendurada. Agora uma pergunta que me ocorreu aqui, que nem estava aqui. Com essa história dos chefes de cozinha estarem na TV, você acha que as pessoas estão se incentivando mais a cozinhar? Porque aí também muda. O cara que gosta de cozinhar, essa cozinha dele vai ser um pouco diferente de outro que só come congelados, por exemplo? Então, eu acho que tem uma questão, falando de comportamento, aí a gente vai entrar num lugar incrível que eu adoro falar, que junto com essa tendência, com esse comportamento, de falar dos grandes chefes de comida, é também o movimento do despertar de consciência das pessoas em relação ao alimento. Alimento industrializado, aos orgânicos, a procedência desse alimento, ao comer menos carne, qual é a relação de ter a carne absolutamente relacionado ao desmatamento da Amazônia, ao uso da quantidade de água. Então a nossa responsabilidade, comer como ato político, consumir como um ato político, né? A gente dá as nossas responsabilidades para cada atitude. Então a casa, o fazer a sua comida começa a fazer parte de um lifestyle, de uma convivência também com os amigos. Então, né, trazer esse orgânico, ter uma hortinha, pensar como você vai se alimentar. A cozinha, ela vira um repertório de lifestyle mesmo. Os temperinhos hoje, né? Ali. O tempero, né, a consciência. Então, essa questão do chefe, da consciência e da cozinha é um prato cheio de conversa e que está tudo se relacionando nesse momento, né, de mudança planetária, né, de mudança de consciência do ser humano na Terra, de como usar melhor, como ter consciência do seu uso da Terra, do seu tempo na Terra, da tua responsabilidade com os recursos naturais, com os animais, com o que se come, quem produz. É uma discussão linda, né? Assim, acho que abre um leque de questões aí. Eu queria aproveitar e falar para o pessoal da live enviar perguntas. A gente já tem algumas aqui. Agora tem uma pergunta aqui. A cozinha necessita de uma luz diferente da sala, mesmo integradas? Então, sim. A luz da cozinha é funcional.
A luz precisa enxergar. É funcional, tem que funcionar para se enxergar, para se cortar, temperar. Hoje tem várias formas também, com os LEDs, né, com as fitas de LED, que você pode colocar em lugares importantes e pontuais, como, por exemplo, embaixo de armário, né? Então você já ilumina direto a bancada. Aí sim, uma luz funcional, a gente imaginava, que fosse fluorescente, mas hoje já tem as fluorescentes embutidas, tem as... Luz branca, você diz. A luz branca é muito ruim, mesmo sendo funcional. Eu aconselho a luz amarela, mas de LED, de sempre trabalhar, porque a luz branca fica muito aquela cara de escritório comercial, né? Escritório. Bom, tem uma pergunta aqui do Facebook que é da Esperança Expósito. Existe algum granito para a cozinha que não manche durante o tempo? Não sei se você é um especialista em granito, né? Então, mas... granito que não manche. Primeiro que eu acho que a gente tem um tabu, que aí é de gosto de cada um. Assim, dependendo da mancha e da marca do tempo, eu gosto. Porque eu acho que é a marca do uso. E aí você espera, vai lá e faz uma manutenção naquilo. Mas assim, granito preto tem nós temos granitos no Brasil poderosíssimos e muito bons. Só que infelizmente os melhores vão para exportação. A gente consome no Brasil um granito que não é o granito mais do top de linha nosso. Mas enfim, tem os granitos pretos incríveis, que para pia, para bancada é muito legal. Não marca tanto, né? Não mancha tanto. O branco sim, eu acho que mancha mais, mas aí tem essa questão de ter o gosto. Tem essa questão de mania, né? Tem gente que tem mania de limpeza, tem mania de brilho, assim, que não quer ver uma coisa fora do lugar. Tipo, tem toque, né? É um toque. É um toque, né? Tudo bem. Chamado toque. Quem é que não tem toque, né? Tem algum arquiteto aí especialista em granito? Tá. Inclusive, até o meu amigo falou que semana passada choveu granito. Poxa, você viu? A gente podia separar e colocar na cozinha já. Brincadeira, tá, gente? É granizo que fala, tá? Bom, vamos para a cozinha separada da sala, então. Mesmo no integrada da sala, essa cozinha pode ter uma personalidade. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então, assim, você acha fundamental ter um espaço para comer na cozinha? Depende do... Eu sei que você sempre vai falar a mesma coisa. Depende da pessoa. Poxa, pergunta como se não soubesse, né? Faz a cara assim, esperando. Mesma coisa, depende da pessoa, depende da personalidade, mas enfim, é a sua opinião, né? Vamos dizer assim. Não, a minha opinião não, mas é uma coisa prática, né? Sim, o que você acha? Depende do espaço. Se você tem espaço na cozinha para uma mini copa ou até mesmo para uma bancada que seja pequena, comidas mais rápidas, refeições mais rápidas, é maravilhoso ser prático, exatamente, né? À noite, antes de dormir. Vamos voltar sempre nesse assunto. Depende da personalidade. Aquele cara que acorda, quer tomar um café rápido, porque tem que treinar, ir para o trabalho, ele não vai fazer aquela mesa, ele vai tomar um café rápido, então é legal ter um espaço na cozinha. É legal. Mesmo que seja uma bancada fina, até que caiba só o prato mesmo, eu acho que vale a pena. Uma bancada, né? Aí um banco que vai pra dentro. Aqui é tudo arquiteto, né? Tudo profissional. Eu tô falando como se fosse alguma novidade, né, gente? Desculpa, aqui a gente tá... Se vocês quiserem participar e falar alguma coisa também, acho que vale a pena. Se vocês quiserem, levantem a mão. Temos nossas meninas ali. Uma loira e uma ruiva com os microfones. Porque tudo que eu tô falando não são verdades absolutas, né? É tudo uma forma de ver que tem várias outras também. Mas enfim, é isso, né? Os armários podem ser de materiais diferentes ou precisam ser todos iguais? Eu acho que pode ser materiais diferentes, sim. Inclusive, essa depende do espaço. Você fazer o armário todo fechado de madeira e de repente num pedaço você faz uma prateleira de metal com vidro aramado. Isso é uma coisa que dá muita bosta. Eu estou fazendo uma cozinha agora, estou mudando de casa e a minha cozinha vai ser exatamente isso. Uma parte ela não é tão grande, uma parte ela tem armário em cima da geladeira e onde é em cima da pia eu estou fazendo só um aramado, um cubo de ferro de 2x2 de ferro, né? Tubular. Então, agora me despertou uma dúvida aqui, não tá aqui no script. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Todo mundo fala isso.
Você faz reforma melhor na casa dos outros ou na sua? Mas sem dúvida que é na casa dos outros. Eu já nem faço mais, né? Já não faço mais. Eu fiquei imaginando isso. Hoje eu não faço mais reforma de casa. Sim. Eu hoje meu foco de trabalho é outro. Eu trabalho com Brasil Profundo, com saberes ancestrais. Um projeto que chama A Gente Transforma. Esse é meu foco. Mas assim, tá na alma, né? A gente vira e mexe, ajuda, um amigo faz, não sei o quê. Mas a minha casa eu restaurei a casa. Tô mudando nada. Mas aí vai meu pai em casa. Ô Marcelo, essa cozinha tá horrível, tem que reformar essa cozinha. Eu falei, eu não vou fazer nada. Não quero mexer, fico até bravo com meu pai. Aí vem um amigo e fala assim, você vai ficar com essa cozinha? E eu tava ficando com a cozinha. Todo mundo falou que era horrível. E eu achava ela linda. Aí eu tive que ligar para uma amiga minha, arquiteta, e falei assim, me ajuda, Renata. Vamos fazer junto? Bom, a Lu Santoro, ela pergunta... Tem duas perguntas aqui do mesmo tema. A Lu Santoro, ou o Lu Santoro, né? Não sei. Cozinha em cores fortes está na moda? E o Luiz Fernando, qual é a tendência das cores em cozinhas para 2018? Odeio falar tendência. Tudo que eu não acredito é tendência. Porque eu acho que tendência é uma coisa muito complicada, principalmente uma cozinha. A não ser que você pinte a parede, né? Ou que você mude todo ano, né? Pô, chique demais, né? Esse ano eu quero a minha cozinha verde. 2020 eu quero a minha cozinha azul. Mas aí, se pensar, a gente até tem as possibilidades de adesivar hoje em dia, né? Você pode fazer as fachadas e aí você vai mudando de cor. Independente de tendência ou não, eu acho que tem algumas cores que para a cozinha funcionam muito. Os anos 70... era moda, as cozinhas com uma mega personalidade, né? A cerâmica, o azulejo da parede era tudo florido, o armário era verde, era vermelho, amarelo. Então, assim, esse lugar dos anos 70, dessa criatividade, dessa bossa, dessa tropicalidade, assim, eu gosto muito, eu gosto. Ó, eu vou falar agora um depoimento pessoal. Eu fui reformar minha cozinha e eu falei, eu vou colocar azulejo português ali, né? Aquele padrãozinho que todo mundo faz. Aí eu fui comprar uns adesivos e cheguei lá, tinha uma série de adesivos de ícones do samba. Cartola, Bete Carvalho. Mudei na hora, né? Eu sou músico e tal. Eu falei, meu, demais. Aí você olha lá na cozinha, em vez do azulejo português, tem um monte de ícones, são acho que 24 ou 36. Então, tem os adesivos que você coloca em azulejo. Então, cozinha, tudo você pode hoje mudar com muito mais facilidade. Mas cor, falando de cor, qual é a cor? Não como tendência, mas cor que eu gosto. Amarelo, eu adoro amarelo em cozinha. Assim, tipo, uma cozinha toda preta e só uma faixa de armário amarelo é legal pra caramba. Eu já vi cozinha que tem a possibilidade de fazer degradê. Hoje você pode fazer um degradê, cada porta num tom. Você começa num tom mais claro do verde e chega no verde mais escuro, só no armário superior. O degradê tudo branco. Em que material? Não, laca. Você faz laqueado, pintado. Então você você deixa uma cozinha toda clara, tudo branco, só que o armário é superior. Você tem uma linha, você faz a porta, o verde claro, aquele verde mais escurinho, mais escurão, chega no verde escurão. Fica lindo, fica um super detalhe. Aí, vermelho é legal, em cozinha, eu já fiz cozinha toda vermelha, toda vermelha mesmo, parece obra do Cildo Meirelles, né? Aí tem preto, assim, um grande movimento de preto, mas tem as madeiras, né? Tem as cores claras. Eu já fiz a casa que eu morava com meus filhos, com a minha família, era rosa a cozinha. A gente fez uma cozinha rosa bebê. Era incrível. A empresa que fez pra gente a cozinha, ela fez especialmente só pra gente. Só que aí saiu em revista, saiu nos lugares, e um monte de gente queria a tal da cozinha rosa, assim. Olha só. Então, continuando aqui, estava falando de armário. A Camila Zanoncelli fala, porcelanato que imita madeira no chão da sala e da cozinha. Combina? Qual tipo de armário é o mais adequado para esse tipo de piso? Então, depende. Assim. Depende. Não é só você, né? É o seguinte. Bom, piso, são as perguntas, né? Não, são as perguntas, as dúvidas. Tudo bem, tá tudo bem. A gente vai até chegar ao final aqui. Pode perguntar para Camila, né? Não, tô brincando. Camila, então é o seguinte, é boa pergunta, assim. Bom, esses pisos de porcelanato que imitam, funcionam. Claro que quando a gente fala imitar, eu não sou a pessoa mais, né? Não é que eu levanto a bandeira do vamos imitar a madeira na porcelana, mas
funciona e é muito legal sim ter o mesmo piso da sala que entra na cozinha e que inclusive hoje os pisos parecem fielmente de madeira. Eu sei. Tem as veias da madeira. E o que eles fazem hoje com a tecnologia da cerâmica, né, dos porcelanatos? Porque antigamente você fazia uma impressão do porcelanato e saía todas as réguas iguais, idênticas. Hoje eles conseguem fazer uma diferenciação de 25 padrões de madeira. Então é como se fosse madeira natural, porque elas não se repetem, né? Então dá aquela sensação de uma madeira realmente... E são placas largas. Aí, para fazer o armário, depende. Você pode até fazer de madeira clara, dependendo da madeira do piso. Se você quiser um clima rústico, pode parecer um clima rústico, faz essa madeira, e aí pode pôr um armário mais cru, mais claro. Você pode fazer com cor. Pode fazer preto, mas inclusive de madeira, assim, dá bastante, tem bastante diversidade assim para fazer. Dá esse clima mais aconchegante, que é incrível, porque a cozinha ela é acolhedora, né? Ela pode ser aconchegante. E essa coisa também de integrar com a sala, mesmo se ela for separada, ela pode virar um clima de sala. Então o móvel, sabe? Você faz um móvel mais clássico, de moldurinha, ele fica aquela cara acolhedora, romântica. Eu tô com medo de falar a palavra country, né? Porque eu acho que pode dar rústico. Não. É que é rústico também, mas é aquela coisa... O caipira também pode ser legal. Sabe e aquela palavra rústico chique, você gosta? Porque ficou bem em voga, né? É bem rústico aberto, chique. Né? Rústico chique, é bem aberto, assim, né? Isso quer dizer que você paga muito, é chique. É rústico, mas você pagou muito, é chique. Eu tive uma cliente que ela virava para mim, ela falava que ela gostava de lústico, ela não era brasileira. E para entender o que era o tal do rústico que ela acreditava. Lústico? Não, rústico. É rústico, mas ela falava lústico. Eu gosto de lústico. Meu estilo é lústico. Mas o que é rústico, gente? O que é rústico? É muito genérico. Tudo é muito genérico, né? O rústico pode ser desde do cimento queimado, que é moderno ao mesmo tempo, pode ser o piso de madeira que parece que é madeira de demolição, que pode ser um clima industrial, mas também é rústico. Enfim, mas é chique falar rústico. Bom, continuando a gente estava falando do porcelanato, o Rafael Caneca, ele gostaria de saber se bancadas, pias e lavatórios feitos de porcelanato são uma tendência ou apenas uma alternativa para o custo do granito. Se faz de bancada de porcelanato? Então, uma novidade aqui pra gente. Então, gente, obrigado. Quem vem aqui no meu lugar agora? Eu vou ser despedido, gente. Bancadas, pias e lavatórios feitos de porcelanato. É incrível, sim. É mais barato, é isso, que o granito? Não. Olha, né? Rafael Caneca, os nossos arquitetos de plantão aqui, estão falando que não é, não. É o mesmo preço, às vezes até mais caro o porcelanato. Gente... A gente tem aqui ajuda aos os universitários aqui, palmas, exatamente. Uhul! Claro, é assim, tem que colar, né? Fazer. Então, deve dar muito mais trabalho mesmo, né? Vamos lá, tem um microfone ali lá. Não, vamos aqui, é interativo. Estamos aqui ao vivo, é assim. A absorção é menor. O porcelanato, eu não vou lembrar agora exatamente, mas a absorção dele é infinitamente menor que até do próprio granito. É mesmo? Absorção. É mais poroso. Não, menos. Menos. A absorção é menor. Sim. Então, por exemplo, mármore você não usa numa cozinha nunca. Tem gente que coloca, mas não deve. Não a absorção é muito grande. Granito é legal, usou a vida inteira, né? Mas o porcelanato, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é infinitamente inferior. Então, né? Porque evita material... mancha, ele não absorve. Mas e nas emendas? Como que você faz? Então, você faz, por exemplo, hoje em dia tem peças gigantes, peças de 3 metros. Sim, claro. Peças grandes. Mas são caras também. É bem mais caro. Então, quer dizer, desculpa a minha ignorância, mas você pode fazer uma bancada inteira com porcelanato de madeira.
Sim. Sim. Deve ficar interessante até. Super. Sei lá, já tô criando aqui. Não, e tem os de brilho, tem os rústicos. Exatamente, levigado, aí você começa, ele é legal. Então posso fazer uma... Tá se usando muito? E se usa hoje em dia, assim? Se faz bastante? Tudo começou com as peças 1,20 por 60, que aí você, o que você fazia? Você começava a trabalhar com a área seca e a área molhada para pegar as emendas, para não ter emenda. Sim. Então você fazia um trabalho, aí subia, usava uma pia de 1,20 por 60, aí você já aproveitava ali e fazia a área seca. Aí você não via, a emenda era exatamente esse encontro e você dava essa quebrada, entendeu? Sim. Mas hoje em dia as peças estão bem maiores, peça de 2,60. Não consegue. Então, tem que pegar o microfone, acho que você quer falar também, né? Não, fala, legal. Depois passa para ela aqui o microfone. Tá, não é que às vezes também é para compor, o que a gente estava comentando, porque você tem o piso do porcelanato e você não quer, você sobe com a bancada, você faz um... Fala o microfone mais pertinho da boca. Então... Eu sei que não é sua área, microfone, mas... Pelo contrário, eu canto. Aí, ó, estamos ao vivo, temos uma cantora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. É bombril, faz de tudo, canta, decora, faz tudo. É isso aí. Não, mas na verdade, eu uso mais para compor mesmo. Porque às vezes o cliente, ele gosta dessa coisa mais... que fica uniforme, mais mimetizado, assim, fica né? bem bonito. Fica O acabamento é muito... Fica elegante, o acabamento fica muito bom. Mas é mais caro. Maravilha, acho que ela queria complementar alguma... Eu estou adorando aqui esse papo entre nós. Isso. Muito legal. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu particularmente não gosto das estampas do granito. A gente só tem poucas opções de granito, né? O preto, São Gabriel, o absoluto. Ou senão vem aquelas outras variações. O dálmata não tem condições, né? Então, a durinha, que parece que a construtora entregou nada contra, mas... Então, quando você usa um porcelanato, ele fica uniforme, ele fica mais clean, ele, como ela falou, né, só completando, a minha colega, compõe, né, com as cores. Então, é muito mais legal, porque depois disso vem o Silestone, que é mais caro ainda, que também você consegue fazer... O Corian é mais caro também. Mais caro ainda. Então nós temos o granito. Então ele é barato. Sim, nós temos o granito, depois... Dentro do Silestone. Entre o Silestone e o Corian, o porcelanato... Eu acho que o porcelanato depende do porcelanato. Ele tá ali com o Silestone. Ah, é? Depende do material, exatamente. Então, Silestone e eu não faço ideia do que é Silestone e Corian. Eu vou te explicar agora. Obrigado. O Silestone é um material composto, é um mármore composto com alta resistência para tampas. É um mármore genérico? Ele é composto, é sintético, né? Entendi. Ele é um material sintético composto. E aí o que a gente está aqui, que estamos falando agora nesse momento, é exatamente isso. O granito, ele apresenta muita estampa, né? A cor. E o mais legal na cozinha mesmo, assim, o que parece mais interessante, é quando fica mais limpo. Então, o aço, que aí risca. O Corian, que é muito caro, que é um material também composto de alta tecnologia, mas você funde ele inteiro, que fica lindo. Mas também com o tempo ele pode manchar, mas ele é fácil de assim, fácil para polir. É muito caro. O Silestone, e aí no caso dessa pergunta que gerou, obrigado, Marcos. É o Rafael Caneca. Rafael Caneca, obrigado aí por ter gerado Ótima pergunta. Bom, uma pergunta aqui da Joelma Lopes. Cimento queimado se usa nas paredes de cozinha? Sim. Gente, vamos junto, eu tô adorando. Por favor. Então, Joelma, a sua resposta então, foi vocês apenas... não fazem mais assim agora, tá? Fala, não, Marcelo não, tá? Não, olha, cimento queimado é incrível, não é? Nossa, é incrível colocar na parede e dá uma textura genial. E tem massas, né? Tem as massas que são mais caras, mas que aí dá um acabamento melhor e é bacana. Quando eu fui pintar a sala da minha casa, a minha amiga falou, pinta de cinza que é moderno. Então. Pintei de verde. Tudo bem, eu lembro que ela falou. Depois eu vi uma parede cinza e falei, puxa vida, era bonito. Bom. Era bom. Então, o cinza é o novo bege. Não é isso? Agora virou bege, né? Tudo é cinza. Eu mesmo, quando alguém fala assim, que cor que eu faço? Cinza.
Para não ter erro. Mas na hora tá tudo certo, vai ficar bom. Entendi. Mas não vai ficar escuro? Não é isso. O cinza entrou assim... E é muito louco isso, né? Imagina há poucos anos atrás, falar para algum cliente pintar de cinza. Era incabível, não era isso? Era incabível, agora tudo é cinza, tudo. E é inacreditável como fica bonito, né? Como a gente começa a olhar e achar bonito. Bom, essa aqui vale para você também, né, que está reformando sua cozinha. O Luiz Veloso pergunta: quero reformar minha cozinha, mas não sei por onde começar. Qual a sua recomendação? Ele fala que se é importante um projeto... Ó, primeiro, eu vou fazer aqui, ó. É importante primeiro, um projeto, gente? Bom projeto. Segundo, bons materiais. Terceiro, os vendedores da Telha Norte, gente. Aê! Que vão te acompanhar. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão entender o que eu tô falando. Aguardem. Exatamente. Tem surpresa. Bom, mas por onde começar, hein, na cozinha? Além do projeto, além dos vendedores aqui da Telha Norte? Ó, acho que uma coisa, né? Vocês vão concordar, mas assim, a cozinha, essa coisa, tem a trilogia de trabalho, né? Fogão, pia e geladeira. É muito importante na hora, se você tiver espaço e poder entender, olhar para a tua cozinha, entender que é importante ter uma bancada próximo da geladeira, onde você abre e consegue apoiar, né? O espaço de apoio ao lado do fogão. A pia também, né? E isso criando meio um triângulo para fluxo, né? Para você conseguir fazer as coisas meio por perto, assim, jamais colocar uma geladeira do outro lado oposto de uma bancada que você tem que ficar circulando, né? Ou mesmo a pia grudada ao fogão, se não tem muita, se tem opção, é importante dar um espaço, né? Acho que é isso, mas começar pensando qual que é o teu... A necessidade. Coisas. Qual a necessidade, qual é o teu estilo, né? Como que você gostaria de usar a cozinha? Eu acho que tem a ver com a pergunta da Luísa Ribeiro, que ela fala, e para quem não quer fazer uma grande reforma, que tipo de pequenas reformas elas podem pensar em fazer para dar uma cara nova para esse ambiente? Que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou dos adesivos, assim, né? Acho que hoje tem as tintas para azulejo, se for azulejo, então dá para pintar azulejo. E tem mais resistência, não tem? Né? Mais ou menos. Hã? Vamos passar o microfone lá para o nosso amigo. Vou pedir que eu ia pedir e esqueci, para você falar seu nome, sua profissão, só para a gente registrar aqui. Quem não falou o nome não precisa ficar chateado, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Cláudio, sou arquiteto. A pergunta é se as tintas ficaram melhor do que as do passado. Ficaram, mas resistentes. É uma alternativa, né? bem interessante. Bem interessante. Evitar quebra-quebra, essas coisas. Sim, todas. O epóxi nem precisa ser epóxi, é tinta para azulejo mesmo. Exatamente, até mesmo porque o epóxi fica muito brilhante, mais caro, às vezes caro. Vale a pena arrancar e colocar um material mais barato. É verdade. Porque aí não fica só azul, né? Fica azulejo, vermelhejo, branquelejo, é isso? Uma piadinha, tá, gente? É que eu sou o tio do pavê, sabe o tio do pavê? Que veio pra ver e não pra comer. Você bota um ilustre condecorado, assim, na... Eu fiz uma reforma na minha casa também, gramatiquei todo o jardim, a gente apedrejou toda a rua, poxa, que legal. Murmuramos em volta da casa toda. Essa história vai longe, mas não é o caso. Então, mas vamos continuar, porque eu acho que é legal essas dicas assim. Adesivo em armário é uma solução legal. Você tem um armário que está mais ou menos, né, uma fórmica meio velha, que não está muito legal. Poxa, adesiva. E adesivar você pode, inclusive, fazer imagens, né? Você tanto pode fazer com cor, como você pode escolher uma estampa, quase um papel de parede e colocar no armário. Que mais? Bom, eu morava muito de aluguel. Eu sempre morei de aluguel, muitos anos. E eu sempre morava nesses prédios mais baixinhos, de escada, que não tem elevador. Esses prédios que tem aí... 4 andares. Por São Paulo, né? Que é antiguinho, não sei o quê. E a cozinha sempre pequena. Eu sempre pintava a pedra com epóxi para ficar branco. Claro que para devolver o apartamento era sempre um drama. Mas ficava legal. É uma dica descolada. Assim, é uma dica legal se você não tem tanto dinheiro, né? Para reformar. E hoje existe também o envelopamento dos eletrodomésticos. É a mesma coisa o envelopamento dos carros, né? Então, micro-ondas, geladeira, até lateral de fogão, também dá para envelopar, é uma coisa bem interessante. Então, tem muita gente já trabalhando nisso também. Eu vi outro dia, desculpa,
Eu sou fã de Volkswagen, né? Tenho alguns Fuscas e tal. E eu vi uma geladeira que era uma Kombi. Um adesivo de Kombi. Quer dizer, depende da figura, não dá para ser para qualquer lugar, mas achei incrível. Super. Assim. Eu usava muito no Decora. Do Decora, para mim, assim, envelopar era tipo... Tudo envelopava, assim. É mais barato, mais barato que pintar. Mas depende, né? Porque geladeira você não vai conseguir pintar, vai ficar mais caro, então é mais barato. Porque a pintura de uma geladeira é quase de um carro, né? Assim, eu tenho um amigo que tem aquela Frigidaire antiga. Sim. E ele mandou pintar a geladeira na cor original. Outra coisa. Do que envelopar. Envelopar é uma solução mais barata, né? Mais barata e mais rápida e também pode mudar com o tempo, né? A gente pode fazer com menos... Dá para mudar, em um ano, né? Enjoou. Porque aí também tem a ver nessa questão dos eletrodomésticos, agora eles estão um pouco retrô, né? Eles estão imitando um pouco os anos 60. Total. Tem a ver com essa linguagem, né? Algumas marcas, né? Tem umas marcas bem tops, assim. E aí, o cara chega para você e fala, eu quero uma cozinha retrô. Você curte? Você acha legal? Não, eu adoro o ser humano. Né? Então, fazer... E eu acho que a vida é uma grande novela. A gente separa tudo em núcleos e a gente tem que criar o nosso espaço para representar o papel desse circuito, desses lugares por onde você anda. Então, isso tem códigos, né, que representam você, que são os signos que falam desse personagem, ser humano, vivendo nesse momento na Terra, no planeta, interagindo. Então, assim, o que você vai comer, o que você vai vestir, o carro que você vai ter, a casa que você vai... É tudo um cenário, se a gente pensar. É um cenário. Né? Então, você tem que criar esse espaço para você se reconhecer lá dentro, para ter sinergia com o que você pensa. Então, uma pessoa chamar um retrô, primeiro que eu gosto. Acho que tem tudo a ver. E aí você vai buscar referências da época... Sim. Fórmicas, cores... Absolutamente. Que é maravilhoso, que aí você começa até a estudar, né? Você te estimula a pesquisa, te estimula a investigação, né? O observar o ser humano. Esse é o meu... Aí, assim, esse é um grande... É o foco do meu trabalho. Essa investigação afetiva, esse olhar de comportamento mesmo, né? E é uma tendência... As pessoas estão procurando, assim, por exemplo, um ambiente mais retrô? Vocês arquitetos podem me responder? Não. É um maluco ou outro que quer uma cozinha anos 70? Depende do público também. Vamos lá para o nosso amigo. O microfone vai chegar em 10 segundos. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, chegou. Maravilha. O problema é que você falou que a gente pode falar e eu falo bem pouco. Às vezes nem é o espaço inteiro retrô, mas peças retrô num ambiente contemporâneo, peças rústicas, chique, num ambiente contemporâneo, isso sim. Porque, por exemplo, eu vou falar agora, eu pesquiso o preço de uma geladeira Frigidaire já restaurada, sei lá, R$5.000. Tem umas da Coca-Cola, antigas, tal, quer dizer, quase o preço da geladeira mais cara, você vai pagar numa Frigidaire de 1960. Mas aí, eu tenho um amigo que ele faz isso, que na verdade ele usa máquina nova e ele faz essa carcaça nova, não é uma antiga. O motor é novo, é tudo dentro novo. De uma carcaça Frigidaire. De uma carcaça que não é uma Frigidaire mais, é uma retrô mesmo. E são geladeiras caras. E ele faz vários equipamentos, assim, ele tem esse trabalho que é bem legal. E aí, como ele falou, coloca uma peça ou outra, né? Assim como a Smeg, por exemplo, que é uma marca incrível, que tem essa coisa... Mas a gente estava falando de uma outra coisa ainda, que são estilos que assim, a pessoa que gosta do retrô e que tem a cozinha retrô. Também, pode ser, mas aí, não que ele seja uma tendência, o equipamento é uma coisa. Vai lá. Coloca ele no grupo. Nossa. O quê? Coloca ele no grupo, na obra-prima. A gente precisa do contato dele. Eu ponho mesmo. O contato desse amigo que faz geladeira? Sim, vamos fazer isso. Opa, com certeza. Tá bom. Obrigada. Não, super legal. E é incrível o trabalho.
Bom, então a Camila Santos aqui mandou a pergunta: reformar minha cozinha para o estilo mais retrô é mais cara do que uma normal? Lembrando que a gente está falando de cozinha hoje, né, cara? Outro dia a gente pode falar sobre sala, quarto, mas hoje o foco é cozinha. Acho que não tem essa lógica. Assim, depende, né, gente? A resposta depende. Então, desculpa, Camila? Camila Santos. Camila Santos, desculpa, essa resposta, tudo depende de... Essa bem depende mesmo, porque depende do material que você vai usar, depende de que tamanho, o que é, qual é o acabamento. Como pode ser uma cozinha retrô mega barato, que ela pode comprar armário de ferro antigo numa casa, né, dessas casas, o Lar Escola São Francisco, por exemplo, pintar a pia de não sei o que, pronto, vai ficar barato, mas aí é muito específico, assim, não dá para entender o todo. Bom, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, depois a gente vai abrir aqui para vocês, né, só lembrando, quem entrou nessa live agora, nós estamos aqui ao vivo da Telha Norte, Marginal, Márcio Werneck, Marcelo Rosenbaum, um novo parceiro aqui da Telha Norte. Estamos aqui com um grupo seleto de arquitetos e você pode enviar a sua pergunta. Agora, o Marco Antônio, dá para montar uma cozinha dessas de programa de TV sem gastar muito? Pode falar? Você ouviu a pergunta do Marco Antônio? Eu estou conversando com meus amigos aqui do lado. Ah, olha só, dá para montar uma cozinha dessas de programa de TV sem gastar muito? Essas de programa de TV é engraçado, né? Porque essas cozinhas de programas de TV... Eu acho que ele quis dizer essas cozinhas americanas. Aí sim, cozinhas abertas. Eu não assisto televisão, gente, me ajudem. Ele só faz televisão, né? Tipo, não assiste. Não, é verdade. O que é? Porque eu entendo cozinha de televisão são cozinhas abertas. Eu não acho tem, que ele quis dizer uma cozinha maravilhosa, assim, com gente, tudo de bom, vai. Cozinha, reformar a cozinha é uma coisa que ela não é barato. Quando você começa... Assim, isso é uma pesquisa, isso é verdade. Assim, o brasileiro, quando ele começa a reformar a sua casa, ele começa pela cozinha e pelo banheiro. E que, por incrível que pareça, são as coisas mais caras que tem na casa. Mas é também esse lugar que tem mais o uso, tudo, e que se moderniza, né? E que as pessoas elas querem modernizar pelos equipamentos, mesmo pelo uso, né? É um uso constante, é um uso bem radical, vamos falar assim, numa casa todo dia, né? Então não é barato, né, gente? Não é barato. Cozinha não é barato. Tem como fazer reformas menores, adaptando, mas quando você vai falar assim, reformar, fazer armário novo, cara, guarda uma poupança aí, se prepara, porque vai. Vai. E a Bruna Mello tem uma dúvida aqui. Se a cozinha não tiver muita entrada de luz, ter uma decoração industrial pode deixar o ambiente pesado? Uma questão luz, né? Então, qual que é a pergunta, né? O que ela quis dizer? Decupando para quem de repente não é da área e quer entender melhor. Porque uma cozinha industrial, quando ela se fala, a gente remete mais ao cinza, não é isso? Cores escuras. Ao tijolo, né? Talvez um tijolo aparente, mas que pode pintar de branco. O preto, né? Ferragens, né? Estrutura de ferro preta. Estrutura aparente, concreto aparente. Então são elementos que trazem uma sensação escura. Até os eletrodomésticos mais prateados, né? Prateados não aço. Mas cinzas. Aí, se a cozinha já é escura, não é a cor cinza, com certeza que vai escurecer mais. Claro, se é toda branca, lógico que vai ficar mais claro. Mas aí você pode trabalhar com luzes, com iluminação artificial, mas cenográfica, se é a tua vontade de ter uma cozinha industrial. Mas eu não acho que seja... escurece, né? Gente, peraí, atenção, até me arrepiou, tá vendo? Tô arrepiado de verdade? Já alcançamos mais de 250 mil pessoas. Uhul! Ó. Era isso que eu tava falando com eles, gente. Amigos, desculpa, eu tava curioso para saber como tava. Então tá bom, vamos embora já 250 mil. Não, agora acho que é o momento, se quiser fazer mais alguma consideração aqui sobre o que a gente falou, mas eu queria passar a voz aí para os nossos arquitetos para eles perguntarem. Com o maior prazer, eles já estamos juntos, né? Já estamos fazendo juntos, de verdade, é muito legal essa integração aí. Então, gente, podem levantar a mão aí, pegar o microfone. Ou falar também, né? Lembra de dizer o seu nome e sua profissão.
Rosenbaum, boa noite, sou Luana, sua fãzaça. Obrigado. E eu queria uma referência sua. A gente tem uma certa dificuldade de entender, como as perguntas que vieram pela live, o que o cliente realmente está querendo dizer com aquilo e aonde a gente vai chegar com o projeto dele. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com seus clientes nessa questão do primeiro contato e falar, olha, eu estou pensando em algo rústico ou algo clássico, e até você chegar no que ele realmente quer. Porque são mentes distintas, culturas distintas, e como é que você chega no que realmente seu cliente deseja? Então, isso é muito bacana essa pergunta, porque ela, assim, sempre, hoje eu estou com 50 anos, e eu trabalho desde os... Com 20 anos eu já tinha escritório. No primeiro ano de faculdade, eu já estava fazendo... Eu comecei fazendo loja, aí fiz algumas reformas, eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas sempre, lá atrás, eu estou falando 30 anos atrás, eu estou falando na década de 80. Não sei porque eu não sou dessa época. Não é, né? Não sei. Você está falando de 1990, né? Não, o final de 80, né? O final de 80 é começo de 90. 87, 80. E aí eu sempre falei que eu me inspirava no ser humano, sempre. Sempre foi esse o meu caminho. Então, de escutar, e aí talvez esse seja um dom que eu tenho, um dom que é escutar e ter percepção dessa coisa, como eu falei, dessa coisa do personagem, enxergar tudo como cenários, mas não um cenário de uma coisa efêmera, o cenário para fazer o fundo, para a pessoa viver e se relacionar com aqueles códigos, com aquelas imagens. Então, sempre foi uma coisa de investir. Então, eu falo com muito conforto essa coisa de estilo, porque para mim não é simplesmente estilo, é comportamento. É forma de se relacionar no seu contexto, no seu meio. E eu sempre fui esse investigador, sempre fui muito curioso, né? Então, de alguma forma, isso vem de uma forma, vem fácil para mim, né? Porque quando a gente tem algum dom, não é assim? Quando você tem um dom, vem tão fácil que você nem percebe. Ele é músico, você deve tirar uma música de uma forma muito fácil. Eu não tenho nenhum dom. Eu olho para você e falo assim, o cara deve ser gênio. É uma coisa de gênio. Imagina, eu imaginar que alguém pode tirar uma música, porque eu sou péssimo para isso. É o dom. O meu dom é esse, eu percebo. Eu percebo rápido. A pessoa fala uma coisa, já sabe? Eu crio sinapses, imagens, eu trago imagens, eu sou um engolidor de imagens, de referências, assim, né? Pesquisei muito já, né? Então hoje eu sou observador, então isso vem fácil. Então essa a minha referência, dessa forma que eu trabalho. Hoje eu trabalho com comunidade, de novo, com comunidades tradicionais, a partir da investigação da ancestralidade. Então eu migrei dessa forma de entender o ser humano, o seu comportamento, para aquele saber ancestral que está hoje sendo desperdiçado no Brasil, para onde ninguém mais olha. Aquele saber ancestral que tem um valor gigantesco para o planeta, porque são saberes intrínsecos para a humanidade, de relação com a natureza, né? Então são comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que estão à margem total da sociedade, que ninguém tem interesse, mas que tem riqueza lá, e que ninguém nem olha aquilo como riqueza. Então eu vou lá usar esse meu dom para despertar junto com eles aquilo que eles não percebem mais. Então eu migrei, né? Essa pesquisa do olhar desse dom para uma causa, para um impacto. Mas é a mesma coisa. Eu vejo que nada se joga fora, tudo essa construção. Então não sei se eu respondi o que você perguntou. É porque essa é uma metodologia, mas vem a partir do meu dom, né? De olhar e de me inspirar no ser humano. Porque, como é seu nome mesmo? Porque acho que o que a Luana falou o cara vem, eu quero uma cozinha retrô, mas será que ele sabe o que é retrô, né? E acho que muitas vezes ele nem sabe o que é. E acho que você tem que, talvez você mostre exatamente o que é e falar, então acho que não era isso. Exatamente, então... não, mas aí, então, enfim... mas aí é a investigação, é ir apresentando. Eu tive na minha vida uma única cliente que eu não consegui decifrar o que ela queria, que era a tal do rústico, a lústico.
Acabou, eu não consegui entregar o apartamento, de verdade. Eu apresentava, aí ela falava que era muito pobre. Era pobre. Aí, então era um rústico que era pobre, então ela não estava falando de rústico. Eu falei, mas isso é rústico. Não, isso é pobre. Isso é muito simplesinho. Aí eu fazia o outro rústico que ela imaginava. Aí ela vinha me apresentar umas coisas que era Giorgio Armani. Sabe aquelas decorações de Giorgio Armani? Ela achava que aquilo era rústico. Eu falei, ai meu Deus do céu, não era, eu nunca imaginei que era isso. Aí começava a fazer aquilo. Mas é isso, o trabalho com o cliente é pedir referência, né? Então é isso. E a gente educa também, né? Então, e é isso. Se a pessoa fala que é retrô, vamos entender qual que é o retrô, né? E aí vai. Maravilha. Respondido, Luana? Nossa, eu não tinha respondido nada que você tinha perguntado, né? Quem mais perguntas? Fala seu nome, por favor. Denis, arquiteto. Continuando nesse assunto do relacionamento, quando nós somos convidados a fazer um briefing, né, inicial para saber expectativa do nosso cliente, parece, no caso quando é um casal, eles não se conversam antes, é muito estranho. E eles nos chamam e cada um põe o seu ponto de vista. E aí você tende hora para lá, hora tende para cá. Já teve conflito de eu ficar sozinho na sala e eles irem discutir. Como que é isso? Eu tenho anos de experiência e isso sempre acontece nesses briefings que você faz e as pessoas não se colocam. Como é que você se coloca nisso, né? Cara, é engraçado você falar isso, porque no nosso caso, a gente é muito dedo podre. A gente era, né? Porque hoje eu não faço mais. Mas assim, de pegar recém-separado, solteiro, que no meio do projeto ele inventa casar. Cara, o projeto já está pronto, contratado, já está reformando para um solteiro que de repente vira casado e vem a mulher. E aí ele, sem graça, que vai pôr ela para morar com ela, para morar com ele deixa ela fazer tudo. E ela, por sua vez, quer mandar em tudo, né? E aí vira uma loucura. É outro projeto. Porque bota defeito em tudo, porque né? Aí vem a mulher que normalmente vai ter um outro uso com a casa, uma outra percepção de espaço. Não, muda tudo, armários, cozinhas. Não, a gente já teve obra que parou 1 ano até se adequar, até entender. Aí é muito difícil. Aí a questão de como cobrar, né? A gente tem uma questão de como o redesenho, porque na verdade quando a gente enquanto profissional, arquiteto, né? Design, eu não sou arquiteto formado, né? Eu saí no último ano de faculdade, mas enfim. O design de interiores. Quando a gente cobra o nosso preço de ideia, a ideia não é valorizada no país. A gente compra uma calça, a gente paga o preço da marca, mas é uma coisa que está estabelecida, ela é um material. Agora, ideia não é material, não se valoriza. Então a gente trabalha a partir de outros ganhos em outros lugares. Mas enfim, o refazer um desenho é muito complicado, né? E requer tempo, requer equipe trabalhando de novo. E é muito difícil você cobrar refação, né? Então, vira um conflito também interno, como você falar com o cliente, se isso não está no contrato. Aí tem a relação com o próprio cliente, com a pessoa, com a família, né? Com o casal que não se entende. Eu acho que aí entra um grande psicólogo, psicológico, né? É isso que eu ia falar. É um grande psicólogo, é um trabalho. É uma profissão que tem essas nuances assim de relacionamento muito complexo. Vira um assunto, né? Vira um grande assunto e essa questão de valorização, né? Do valor, do preço, né? É que, na verdade, então, aí eu os mando para minha esposa porque ela é psicóloga, né? Então já abre para a família mais um nicho. Maravilha! Fecha, né? Fecha o ciclo. Dá o cartãozinho dela e tal. Alguém... pois é. Põe no grupo, ela falou, põe no grupo. Alguém já passou essa história de o solteiro entrar com namorada e virar mulher? Quem já fez? Quem já aconteceu isso? Levanta a mão. É uma loucura, não é, gente? Hã? Peraí, pega o microfone, por favor. Foi até engraçado, porque, na verdade, ele estava com a noiva, eu fiz o projeto, a noiva participou em tudo, ele participou em tudo, e estava tudo lindo, maravilhoso, faltando 2 meses para o casamento, mas eles a gente não tinha terminado e não ia dar tempo mesmo.
Mas chegou um dia que ele marcou comigo uma reunião, só apareceu ele, eu achei estranho. Ele falou, olha, me separei, não vou casar mais. Isso faltando, assim, acho que era 1 mês e meio para o casamento. Falei, então, né, você não vai casar mais, e o que a gente faz, né? Vamos continuar? Não sei, acho que agora eu tô solteiro, né? Então esse apartamento já não me comporta mais. Eu falei, então, mas a gente vai desfazer, não tem mais como também, tem coisas que não dá mais para você voltar atrás, né? Aí ele falou, não, tudo bem, então vamos dar um tempo. Mas assim, 1 semana depois ele já apareceu com outra namorada. Olha, então ela já estava, na verdade, eu acho que no páreo. Aí é maravilhoso, que aí já tem, né? Ser humano é maravilhoso pra julgar, né? A gente adora julgar, não, né? Mas não é possível que ele foi muito tão rápido assim, né? Então, mas não, ele tava muito apaixonado pra quem só tava 1 semana, entendeu? Nossa, mas gente, mulher, mas a paixão sabe. É 1 semana, né? Amor à primeira vista. Não, nós somos psicólogos, como a gente acabou de falar. A gente percebe, a gente entra na vida da pessoa, né? O arquiteto, o design, ele entra dentro da vida daquele casal, da família. A gente fica quase parente deles, né? Aí, como ele apareceu 1 semana depois, eu falei, tá tudo bem, ela tá chegando agora. Não, ela chegou mandando em tudo, e como ela sabia... E refazendo da outra, né? Exatamente. Aí que ficou o problema. Aí, conclusão. Muita coisa foi desfeita. Atrasou a obra. Mas é igual a prefeitura, né? Tem nova gestão, põe areia em todo o buraco do outro gestão. Bom, eu até lembrei a história de um amigo meu, e aí até tem uma pergunta para vocês, porque eu lembro que as pessoas tinham muito medo de reforma e de obra, né? Talvez porque não tivesse um projeto, né? Acho que isso mudou um pouco. E eu lembro de um casal amigo meu que demoraram uma casa de campo, assim, acho que demoraram 7 anos para construir. Quando terminou a casa, eles separaram. E aí tem um outro amigo meu também que contou uma história que reformou o apartamento e deu muito trabalho, tal, acabou depois separando. Ele falou, puxa, casar eu até caso de novo, mas reforma nunca mais. Quer dizer, na verdade ele achava que a reforma é que terminou com o casamento dele. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a reforma, gente, é o grande... Não, você casado, entrar numa reforma de uma casa com a companheira, ou com o companheiro... Então... É desafio. O que eu queria dizer é que mudou esse parâmetro um pouco, porque hoje as pessoas procuram um projeto e antes não, e a obra atrasava muito, ou não... Eu não sei você, mas trabalhar mão de obra, trabalhar com obra, é uma loucura. É se entregar para o fluxo da vida, o fluxo da natureza. Você joga a semente e não adianta jogar mais água do que pode, porque ela vai... Né, vai nascer. Afogar, ela vai nascer quando ela quer, entendeu? Depende. Você fica olhando, você rega de vez em quando, você faz direitinho, você cuida. Mas ela vai no ritmo dela. Tô brincando. Gente, mas é uma loucura, é uma loucura. Você ficou olhando, acho que tá me levando bronca, não? Não, como é que estamos aí de tempo? Não, tudo bem? Tudo certo, vamos lá. Então, assim, eu entrei no meu apartamento para reformar assim, era 1 mês, que eu só ia pintar. Tô há 3 meses. Quem mandou não contratar um arquiteto? Tomou bronca agora. Não, ia tá mudando hoje. Ia tá mudando hoje, vai ser pra semana que vem. Não, como é que você chama? Fátima Brito. Não, ela ali atrás. Eu, André. Não, porque pra quem tá assistindo não ouviu você falar, né? Então ela falou, quando ele falou da parede lá, ela falou, por que você não contratou um arquiteto? Deu uma bronca aqui no Marcelo, ao vivo, para o mundo. Puxa vida, hein? Como que é? Bom, enfim. Perdi o time. Quem ouve o que quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer, enfim. Minha filha fala que eu sou praça... Tá bom. Pode falar. Bom, eu sou Fátima Brito, eu sou design de interiores e eu tenho uma pergunta para você que eu admiro demais, né? Deixa eu aproveitar. Eu sempre falo que o pior cliente daquele que não paga é o que acha que sabe tudo, né? Você já sentiu essa sensação, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o cliente sabe tanto, sabe tudo, né? Ele já vem com coisas assim prontas para você. Como é que você sai dessa saia justa? Então, tem várias coisas. Tem o cliente que sabe tudo, que é o cliente que sabe tudo que quer e traz um bom briefing. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, a obra vai, flui, porque na verdade é isso. A pessoa que sabe o que quer, que trabalha com clareza,
poxa, é presente divino. Aí realmente a gente volta para aquela questão. Infelizmente as pessoas não sabem o que querem. E acham que sabem. Então aí volta até a brincadeira da cozinha retrô. Eu quero a cozinha, eu quero rústico, eu quero rústico. Mas ela nem sabe o que é rústico. Não existe o rústico na cabeça dela. E fica só te infernizando, né? Porque não fica claro e não sabe. Então isso é uma questão. Agora, tem aquele sabe tudo, né? Que aí é o técnico, que aí ele vem para espizinhar e aí quer aquela excelência mundial de acabamento que ele não está pagando para isso, mas ele está exigindo isso. Ele acha que ele está pagando, que ele sabe tudo e ele vai atrás de tudo. Ele sabe o time, porque ele deve ser um bom gestor de planilha. E aí ele não entende da natureza da semente. E ele acha que a gestão da planilha de ser humano, sei lá, em alguma ordem mais técnica, vai ser igual numa obra que está com muitos imprevistos e atordoa, né? E aí aquele mármore que não vem, aquele acabamento que não vem igual, que o padrão não é mesmo, a madeira que chega no apartamento e não é o tom que ele imaginou que era da mostra que tinha mostrado, e aquele apartamento caro, aquele piso caro, e ele começa a gritar quem vai pagar, que aquilo ele não quer mais. Aí fica todo mundo olhando para um para a cara do outro, assim, o fornecedor, quem vai pagar? Não, ele põe todo mundo em guerra, assim. Cara, eu não dormi à noite. Eu perdia muito sono com isso. Hoje, eu tô livre. Bom, mas também... eu trabalho com pepino, gente, é pepino. Eu trabalho em comunidade, tem coisa mais fluxo. Porque assim, não tem lógica, né? Trabalhar com uma comunidade, aí é a semente mais assim no ar. Você jogou pro ar, né? Vuf. Cara, mas eu me divirto. Cara, eu tô realmente assim no fluxo. Não, as últimas obras que eu fiz na minha vida eram todos esses padrões, assim. Parecia que era pra mostrar na minha cara, assim. Eu não tô desanimando ninguém, tá? Da profissão. É que pra mim era um sofrimento gigante. Bom, mas 30 anos também, né? Você trabalhando. Tá na hora de aposentar, né? Aposentar acho que não vai nunca, mas... Mas é isso. Eu tô falando besteira, gente, me avisa. Temos mais uma pergunta vivo, lá né? da... Meu nome é Rose. Cadê a Rose? Eu, de novo. O meu sonho era, pelo visto, não é mais, porque você também já teve vários problemas com terceiros. Meu sonho de consumo, quando eu assistia você no Hulk, era a equipe que você tinha, você entrava, batia na mão, e aquela coisa de guerra, aquela coisa de luta. E pelo que eu vi hoje, estou vendo que não era assim. A gente continua com o problema, o prestador de serviço é o pior... Inimigo. É o inimigo que a gente tem dentro da nossa profissão. Por mais que você queira que ele seja da maneira que você instrui, né? Você vai lá e fala para ele que é para fazer um porcelanato 45 graus. Aí quando você vê, não está da maneira que você quer. E eu acho que você continua com esse problema, não é isso? É, assim, ó. A equipe do Caldeirão era absolutamente qualificada. Eles eram muito qualificados. E tinha um gestor, o mestre e o dono da construtora, que era uma pessoa que eu falava para ele. Ele tinha que ser igual o Bernardinho do vôlei, sabe? Da palestra de equipe. Porque era uma loucura, era gente o tempo todo na obra. E não é que a gente podia fazer hora extra, não podia fazer hora extra. E estavam todos lá, cada um sabia o que tinha que fazer, faziam focados. Praticamente eram todos a mesma família, mas tinha um gestor. Tinha um gestor e tinha a qualificação das pessoas que estavam lá. Eles deviam ganhar bem. E tava lá. O que acontece no Brasil é a qualificação. Infelizmente, a gente tem um problema de educação muito sério. Então, jogar também... Porque é muito cruel também virar e falar assim, a mão de obra é muito ruim. É cruel. Porque é uma estrutura, né, já de sociedade tão massacrada, né, tão sem... Não que eu tenha que justificar, passar a mão na cabeça, né, porque a qualificação é importante. Mas aí o preço, quem é qualificado, que aí tem construtoras boas, mas é aquele preço. Aí você não pode pagar, porque aí tem umas obras que você vê de grandes arquitetos, que eu olho e falo, caramba, que acabamento é esse? Que madeira é essa? Uma vez eu orcei com um desses marceneiros. Na hora que eu vi o orçamento, eu falei assim, caramba, tem gente que paga isso, então.
Porque assim, a qualidade é ótima, o acabamento é maravilhoso, paga pelo conforto, mas quem pode? É isso. Agora, é essa questão. Temos que educar o país, temos que trabalhar com a educação, com a qualificação, que não é capacitação, é qualificação. Né? É treinamento, porque capaz todo mundo é. E também tem que ver qual é a capacidade de cada um, o talento de cada um. E até encontrar, né? Por exemplo, eu encontrei um pintor excelente, limpo. Até hoje ele é o meu pintor. Sim. Faz 15, 20 anos. Sim. Porque ele é impecável. Não, e o cara tá lá, né? Íntegro, ele tá naquela, né? Fazendo trabalho. Tem que agendar com ele, viu? Sim. Não é daqui 2, 3 meses. Imagina. Ó, claro. Porque ele é muito bom. Acredito que deve ser assim. Vocês devem ter profissionais também, assim. Você fala, esse cara é o cara para fazer isso. Pode falar. Meu nome é Luciana e eu sou arquiteta, né? E assim, o problema, acho que maior que nós todos aqui enfrentamos é exatamente esse. O cliente, às vezes, ele não valoriza essa mão de obra. Né? Então, quando contrata o profissional normalmente tem a sua equipe. E a sua equipe já é uma equipe qualificada, né? Quem está há um bom tempo no mercado já fez uma peneira para selecionar o bom profissional. Claro. Só que o que acontece normalmente é que os clientes não valorizam isso, né? Então, assim, o pintor, como você acabou de falar, tem do preço X até o preço Y, Z. Então, assim, né, tem uma gama aí no mercado, esses serviços, eles não têm um padrão de valor, assim, que você pode equalizar. Só que aí, quando você apresenta um orçamento de um profissional que realmente é qualificado, que já tem um bom tempo de mercado, que não vai deixar o cliente na mão no meio da obra, né? Que isso também acontece muito. Aí as pessoas começam, mas por que é caro? Então o cliente também não entende isso. Não valoriza mesmo. Não valoriza, né? A mão de obra. Que eu acho assim, que é tão importante quanto de um profissional que tem uma qualificação. Um médico, o que vai adiantar você ter um médico lá na sua obra se você está precisando pintar o seu apartamento, entendeu? Então, desculpa, não é o médico que você vai precisar ali, você vai precisar do pintor, né? Então, só que as pessoas, às vezes, elas não valorizam, né, essa mão de obra. Eu queria até pedir a oportunidade de falar exatamente qual é o foco do meu trabalho hoje e que eu acredito. Porque é exatamente isso, a gente não valoriza o que não vem do ensino formal, o que é uma sabedoria ancestral, o que é um saber feito à mão. Né? Infelizmente, a gente só valoriza o que tem um diploma, o que vem da ciência, que é importante. Mas existe uma sabedoria, né, que vem da vida, da universidade da vida, e que ela de alguma forma tem que ser valorizada, e que é a grande e que é um saber que está aí se desperdiçando, né? Isso eu falo de comunidades quando você vai que tem as raizeiras, os curandeiros, né, enfim, os mateiros, as pessoas que trabalham com a roça, e aí o marceneiro tradicional, o sapateiro, né? Todos esses eiros e essas profissões, elas são desqualificadas, né? E as pessoas, os mais jovens, não têm mais interesse, então não se qualifica, vai como uma opção por um trabalho enquanto não consegue outro trabalho, né? Então não se dignifica essa profissão. E é isso. E o profissional, né, que tem e quem pode pagar por isso, quer economizar aí. Quer economizar porque não é valorizado. É uma coisa ainda colonizadora nossa, né? É uma forma de olhar para o ser humano como utilitário, né? É muito feio. Mas é um país que está crescendo, né, gente? A gente está aprendendo ainda, né? O mundo está aprendendo. A gente ainda está prototipando essa forma de viver, né? Enquanto está chegando o microfone aí, eu vou fazer só uma observação, que eu acho que todos nós aqui temos muitos anos de profissão, chega uma hora que você tem que dizer não ao seu cliente, né? Você fala, eu trabalho assim. E é muito engraçado, que eu também, além de apresentador, sou músico, então muitas vezes, não, mas você não traz a guitarra aqui, faz uma musiquinha pra gente? É assim, você gosta, você puxa, se diverte. Nossa, e tem uma coisa assim, um amigo meu que faz bastante trilhas, tal, e a pessoa falou assim para ele, tem uma trilha rapidinha, 30 segundos, quanto que você faz? É tanto. Ela falou, nossa, tudo isso?
Nossa, mas são só 30 segundos. Ele falou, são 30 segundos e 30 anos de profissão que eu tenho. Então, acho que também tem uma hora que você tem que falar, olha, eu trabalho assim, porque senão depois você vai se estressar, né? A gente fica com essa coisa, muitas vezes, de perder o trabalho. Não queria perder esse trabalho, porque eu também preciso trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, melhor dizer um não, e eu não trabalho com uma equipe inferior, do que falar um sim e ficar louco, né? Depois. É aprender a acalmar essa ansiedade. Porque é isso, a gente que trabalha com criação, a gente quer ver a nossa criação feita, né? Você quer ver, tem muito isso, não é só pelo dinheiro, né? Eu quero fazer, eu quero ver, pelo menos eu sou assim, né? Então muitas vezes eu entrava em mais roubadas, porque era assim, na ansiedade, mas eu faço, não, vamos negociar, e faz, porque o projeto é muito legal, tem que fazer, é bacana, não sei o que, quando você vai ver, virou dor de cabeça. Uma dor de cabeça e não justificou que você não conseguiu chegar onde você queria, não desperdiçou energia até não poder mais. Maravilha. É isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Vai sair daqui muito triste se não perguntar. Ele queria falar alguma coisa. Então vamos finalizar aqui. Meu nome é Douglas, eu sou designer de produto e eu acho que, só complementando o que foi falado, eu acho que primeiro que o cliente ele quer pagar o mais barato e cobrar pelo mais caro. Aí cabe a nós, né, julgar e direcionar ele para o caminho correto. E segundo, também cabe a nós, eu acho que a gente valorizar esses serviços que não são, como posso falar, estudados, vamos falar assim, né? Esses serviços, essa arte, enfim, cabe a nós também direcionar o cliente e valorizar, colocar no projeto, fazer que o cliente perceba o valor naquilo e não só no produto de marca e tudo mais. Né? Educar, né? Maravilha. Bom, para não deixar aqui uns internautas aí na mão, tem mais só 2 perguntinhas aqui. A Conceição Aparecida pergunta, minha cozinha é muito pequena, alguma dica para aproveitar o espaço na reforma? Eu sei que você adora essa palavra dica. Eu peço ajuda aos universitários. Gente, vamos lá, pergunta, então, né? Já que eles vieram aqui, né? Vamos botar eles para trabalhar também. Alguém tem uma dica para isso? Qual uma dica? Cozinha muito pequena. Talvez uma dica seja fazer ela integrada à sala, né? Oi. Essa ideia para fazer. Meu nome é Cláudio, eu sou arquiteto. Uma dica que a gente pode usar é espelhos dentro da cozinha, que vai ampliar o espaço também. E espelho, saber que colocar atrás de fogão é super importante, é super bom. Feng Shui. Do Feng Shui que você traz prosperidade, né? E abundância para dentro da casa. Não sabia. Você duplica o fogo, né? Fogo é abundância, né? Isso aí. Olha que interessante. E sabe aquela hora que você vê, você não sabe se acendeu a panela grande, você não sabe se acendeu, tem um espelho, você já sabe. Já sabe que acendeu. Maravilha. É isso aí. Eu achava que espelho era para colocar no teto do quarto, não. Também. Tá. Brincadeira, gente. Bom, e a Cida Moreno, nossa última pergunta aqui. Qual é a sua opinião sobre piso vinílico na cozinha? Então. Depende. Não, deixa eu ver. Não, piso vinílico nos anos 70 era o porcelanato de hoje, né? Inclusive na cozinha, né? O Paviflex era o piso que se colocava nos anos 60, acho ainda. Mais dos anos 60. Então, eu fiz um projeto há alguns anos atrás, onde eu comecei a usar, eu trouxe o Paviflex, a gente usou o piso vinílico numa cozinha na Casa Cor. Isso tem, acho que, 10 anos atrás, será já? 10 Tempo anos. voa. 9, putz, isso 2018, 2008? É isso aí, 2007, caramba, então. 11 anos. E a gente começou a usar de novo, e o Paviflex de alguma forma começou a ser ser usado de novo, foi para as revistas de decoração, de arquitetura, como uma possibilidade de piso para a cozinha de novo. A gente fez uma paginação lá especial. E no Decora eu usava muito piso vinílico, que tem hoje uns padrões incríveis também, com alta qualidade, né? Alta tecnologia. Eu gosto, mas acho incrível, assim. Tem opções bacanas. Maravilha. Quer fazer alguma consideração final, assim? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Clima ótimo. Não, peraí, de novo. Vamos fazer. Ele vai falar de novo e vocês fazem aquele bem forte, quer ver? Fala aí de novo. Foi uma delícia? Tá? Foi uma delícia estar aqui com vocês, meus amigos. Que natural, espontâneo. Super espontâneo.
Você está atrapalhando elas aí, acho. Eles. Ele. E agora você imita o Jô. Também Entendi. foi bom estar com vocês. Gente, foi muito bom estar com vocês. Mas vocês não fizeram A pra mim, só pro Marcelo. Tudo bem, eu sei que vocês vieram aqui só pra vê-lo, mas tudo bem. Não... Gente, não, vamos lá. Muito obrigado. Bom, não, na real, queria agradecer muito, Marcelo, Valeu, essa parceria. Vai dar muito bom. o que falar, né? Agradecer a todos vocês, arquitetos aqui que vieram. Queria dizer para vocês chegarem em casa, entra na página da Telha Norte, compartilha, né, essa live aqui com os amigos e tal. E logo mais a gente vamos ter outras lives aí para a gente discutir sobre muitos assuntos. E é isso, agora a gente tem uma surpresa para vocês, assim, em primeira mão, que é o filme da nossa nova campanha. Ai, que vergonha. Com o nosso modelo aqui. Porque você sabe, na hora de construir ou reformar, você tem que falar com quem entende. É isso aí, Marcelo. Pode contar comigo. Na Telha Norte, os vendedores tiram suas dúvidas e dão o apoio que você precisa. Vem pra Telha Norte, vem que eu te ajudo. Não conte com a sorte, conte com a Telha Norte. Como eu vivo acompanhando. Voltou. Ó, voltamos aqui. Então, a galera de casa aí viu. E é isso, né? Eles não viram. Eles vão ver agora, é isso? Ah, bom. Ah, tá. Desculpa. Não é tão simples assim, né? Que é uma alta tecnologia. Não é fazer uma live com o celular. Aqui nós estamos com ele tá, podia gravar os bastidores, é muito legal, porque umas pessoas fazendo assim. O que é? Não, temos aqui vários servidores não ali é juntos. Uma tecnologia. E tem desse lado aqui, um caminhão Link lá fora, câmeras, aqui uma estrutura toda. Temos aqui um catering também com comidas. Nós estamos chique demais, meu. Tá É isso, gente. Deu? Então, ficamos aqui. Então, muito obrigado. Compartilhem essa live. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, seja muito bem-vindo à Telha Norte. Muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado, gente, de novo. Aí, valeu. Muito bom.